Que satisfação é podermos estar na presença de Deus, podermos estar na presença do Espírito Santo, permitindo que cada dia mais Ele nos conduza e nos leve ao caminho da santidade. Que alegria é podermos estarmos juntos nesse dia, para podermos sempre estar caminhando com Deus e caminhando com a sua presença. Nós estamos juntos aqui na Web Rádio Mãe de Deus, a rádio da Catedral de Itabira. Estamos também na Web Rádio Eu Amo a Minha Igreja. Neste momento entramos ao vivo aqui também pelo nosso Instagram, @Caminhando com Deus. É um prazer podermos estarmos juntos aqui neste momento de oração, neste momento de partilha da palavra de Deus. Esse momento em que nós nos reunimos para podermos levar a palavra de Deus a cada uma das pessoas. Este momento em que nós nos tornamos uma só pessoa com o Pai, em que nós paramos um pouco do nosso tempo para podermos ouvir e prestar atenção e também partilhar a respeito daquilo que Deus tem para cada um de nós. É um prazer podermos estarmos juntos nessa campanha de evangelização por meio destes canais de comunicação. É um prazer podermos estarmos juntos sempre, caminhando com Deus. Louvado seja Deus pela sua presença, você que nos acompanha por todos esses canais de comunicação. E que cada vez mais nós possamos deixar que o Espírito Santo venha conduzir a cada um de nós, venha conduzir a nossa presença, a nossa vida. Que Ele se faça sempre presente no nosso dia a dia e que a cada vez mais nós possamos continuar sempre caminhando com Deus. Então vamos agora, meus amados irmãos e minhas irmãs, partir para o momento da partilha da palavra de Deus. Hoje nós iniciamos um novo livro da Sagrada Escritura. Hoje nós começamos a leitura do Evangelho segundo João. Vamos então, a partir de hoje, começar reflexões a partir desse livro da Bíblia. Terminamos na semana passada a leitura a leitura da primeira carta de 2 João. Você que não pôde acompanhar, acesse o nosso canal no YouTube, onde você pode conferir a partilha dos dias anteriores. Então, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, convido a vocês a pegarem neste momento a palavra de Deus, pegar a sua Bíblia, seja ela por meio do aplicativo, seja por meio físico, para que possamos juntos fazer este momento de partilha da palavra de Deus. Esse momento de partilharmos sobre a presença de Deus na nossa vida e na nossa história. Convido você a abrir no capítulo 1 do Evangelho segundo João, no versículo 1, onde nós vamos iniciar essa leitura desse livro fabuloso da Bíblia, para que assim nós possamos começar essa jornada. Então, Bíblias na mão, aí estamos com ela aberta. Vamos começar então a reflexão desse livro da Sagrada Escritura. Leitura do Evangelho segundo João. Assim diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio de tudo. Ele estava junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida
era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescessem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para que o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que crerem no nome dele, deu-lhes o poder de tornarem-se filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, e a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Filho único que está no seio do Pai. Foi quem o revelou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós começamos hoje a leitura do Evangelho segundo João, o Evangelho aí onde nós vamos ver a visão do evangelista João a respeito da palavra de Deus, a respeito da vivência com Deus. Começamos hoje a leitura do Evangelho segundo João, e devemos inicialmente nos lembrar que o autor desse livro não é João Batista. Precisamos aqui diferenciar João Batista de João Evangelista. O autor desse evangelho é João Evangelista, não João Batista, o primo de Jesus, o percussor. Então nós precisamos diferenciar, porque apesar deles terem papéis importantes na história e muitas vezes serem confundidos, João Evangelista é diferente de João Batista. João Batista foi primo de Jesus e João Evangelista foi um discípulo, um apóstolo de Jesus. João Batista foi o precursor. Ele veio antes de Jesus anunciando o evangelho. Ele é considerado um dos ele é considerado um dos profetas do Novo Testamento. Um dos profetas contemporâneos a Jesus. Então, nós precisamos neste momento diferenciar João Batista de João Evangelista. Então nós precisamos ter a consciência do que o autor desse livro é João Evangelista, não João Batista. Então, com essa primeira distinção, nós começamos a analisar esse evangelho fantástico
fantástico a respeito da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E João inicia o seu evangelho com o seguinte dizer: num princípio era Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Este é um pequeno trecho, uma pequena frase, mas que ela manifesta todo um mistério envolvido. Ou seja, que Cristo, ele não foi criado, ele foi gerado, ele se encarnou no seio da Virgem Maria. Então, quando João fala que o Verbo estava junto de Deus, Cristo, que é o Verbo encarnado, ele já existia desde todo o tempo. Ele já existia. Então, cria-se aqui o mistério que nós falamos da Santíssima Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas em uma só. Então, quando nós falamos que o Verbo estava com Deus, falamos que Cristo já estava com Deus Pai desde o princípio da criação. Ele não foi criado. Ele foi gerado e encarnado quando veio a este mundo. Então, quando nós falamos isso, quando João afirma isso, ele manifesta a existência plena de Cristo. Cristo sempre existiu. O que contraria muitas outras pessoas que dizem que Cristo não existe, que Cristo foi criado, que Cristo nasceu naquele momento. Mas não. O Verbo sempre estava com Deus. Ele foi gerado de meio humano no seio da Virgem Maria, ela que foi a portadora de Deus para nós. Então, neste pequeno trecho, João já disserta a respeito de toda a existência de Cristo. Ou seja, Cristo sempre existiu junto a Deus. O Verbo sempre estava junto a Deus e tudo foi feito com ele, tudo foi feito por ele e ele participou com tudo. Ou seja, o mistério da Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus estava junto com ele. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, o mistério que nós celebramos no Natal, data que está próxima de nós, é o mistério da encarnação do Verbo. Nós celebramos isso, que o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Veja bem, a palavra não diz, e o Verbo foi criado e habitou entre nós. Não, o Verbo divino se fez carne, ou seja, ele se encarnou no meio de cada um de nós e está junto conosco. Ele sempre existiu e sempre estará conosco. Cristo existiu e está junto conosco. Ele sempre foi Deus e ele estava ao lado de Deus. Ele, juntamente com o Pai e o Espírito, manifestam este mistério da Trindade. Assim, Jesus sempre esteve junto de Deus. Ele estava com Deus desde a criação, pois este é um mistério infinito. É mais fácil compreendermos, é mais fácil colocarmos toda a água do mar em um buraco do que compreendermos o mistério divino, o mistério da Santíssima Trindade. Esse mistério fabuloso que Deus deixa para nós, o mistério da Santíssima Trindade, o mistério da Trindade Santa, Deus uno e trino, que se manifesta
em meio a nós e manifesta a sua presença maravilhosa. Então, João nos diz exatamente o que refletimos, que Cristo sempre esteve junto com Deus Pai, no momento da criação e em todos os momentos. E Cristo já estava no mundo, já existia, não no Verbo encarnado, mas junto de Deus Pai. Mas como assim? Como pode, se celebramos uma encarnação? Cristo é a palavra do Pai. Porém, a palavra já estava no mundo. Mas se o Verbo divino se fez carne, como a palavra já estava no mundo? Vários outros profetas vieram anteriormente. E a palavra nos diz isso. Que a leitura do Evangelho nos diz isso. Que a palavra já estava no mundo, mas muitos já rejeitavam. Ou seja, a manifestação divina, manifestação daquilo que Deus quer, já havia sido feito por vários outros profetas, inclusive por João Batista, que é citado no Evangelho. João Batista preparou o caminho de Deus, o caminho de Cristo. Eis a voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Então, vários outros profetas vieram e participaram desse momento. Participaram desse momento único de evangelização. O profeta Daniel, o profeta Isaías, Jonas e diversos outros profetas vieram ao mundo e anunciaram. E o mundo não reconheceu. Cristo foi a última aliança que Deus fez conosco. A última e eterna aliança. Pois Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho único para que nós não pereçamos, e sim vivamos a vida eterna. Cristo é a nova aliança, a renovação da aliança. Vários outros profetas vieram e o mundo os rejeitou. E o mundo, até mesmo naquele momento, começou a acreditar, voltaram-se para Deus, mas o coração do povo se fechou. Até mesmo para o próprio Cristo, o coração do povo de Deus, muitas das vezes, se encontrava fechado para a palavra de Deus. E assim, nós possamos refletir também hoje no nosso dia. Cristo se encarnou, Cristo sofreu a sua paixão, morreu por cada um de nós. E será que nós temos reconhecido Ele no nosso dia a dia? Será que nós temos tido ações de cristãos verdadeiramente, reconhecendo Cristo que sofre no irmão, o Cristo que passa por dificuldades no irmão que está próximo de cada um de nós? Será que eu tenho reconhecido este Cristo? A palavra nos diz: o Verbo estava no mundo, o Verbo foi anunciado, mas não o reconheceram. Será que eu tenho reconhecido o Cristo que está no meio de nós? O Cristo que se manifesta em meio de cada um de nós? Será que eu tenho deixado eu ser conduzido pela presença do Espírito Santo, para que assim, pela presença do Espírito, eu tenha reconhecido o Cristo que existe em cada um de nós? Isso, meu amado irmão, cada um de nós possui uma parcela de Cristo, porque nós somos filhos de Deus. E a partir do momento em que eu faço algo contra o meu irmão, é contra Cristo que eu estou fazendo. Porque Cristo existe e vive
em cada um de nós. Cristo vive, meus amados irmãos, em cada um de nós, em nossa presença. Ele vive e permanece sempre vivo em cada um de nós. Então, eu te convido neste dia, meu amado irmão, minha amada irmã, a fazermos juntos uma oração, suplicando a Deus para que possamos reconhecer a luz divina, a luz que vem de Deus e a luz que é Deus. Por isso eu te convido neste momento a acalmar o seu coração e fazermos juntos essa oração a Deus, pedindo que por meio do Espírito Santo Ele possa nos conceder a graça de estarmos na sua presença, a graça de podermos, juntamente com Ele, reconhecer Cristo no próximo. Senhor Jesus, neste momento eu quero abrir o meu coração à Tua presença e ao Teu amor. Desejo, Senhor, que a Tua presença magnífica possa se manifestar em cada um de nós nesse dia. Desejo, Espírito Santo, que o Seu Espírito amoroso possa se infundir em cada um de nós, manifestando a Sua presença poderosa. Manifesta, Senhor Jesus, neste momento, por meio do Seu Santo Espírito, a Sua bondade. Manifesta a Sua vontade. Vem abrindo os meus olhos, os meus ouvidos e o meu coração à Tua presença, para que eu possa cada vez mais reconhecer Tua presença nos meus irmãos. Reconhecer, Cristo, que Tu estás vivo no meio de nós e que a Sua presença poderosa, a Sua presença salvífica, cada vez mais possa infundir em nossos corações a graça de sermos cada vez mais contemplados com a visão divina. Que a cada vez mais, meus amados irmãos, nós possamos ver a presença de Deus vivo em cada um de nós. Então, Pai de infinito amor e de infinita misericórdia, tudo isso nós nos pedimos na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém. Agradeço a você, meu amado irmão que nos acompanhou pelo Instagram. Compartilhe esse momento com as outras pessoas. Estamos juntos aqui. E agora nós continuamos com a nossa programação normal por meio das web rádios Mãe de Deus e Eu Amo a Minha Igreja.